Ó, então eu fiz 4 carreiras de ponto sobre ponto. Agora eu vou virar o trabalho, não vou subir a correntinha. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No segundo ponto, eu faço um ponto baixíssimo e subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. Então, comecei com uma diminuição. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e vou deixar o último ponto sem fazer. Então, finalizando aqui a carreira, o último pontinho aqui, eu não vou fazer um ponto baixo, ó. Então, eu tive uma diminuição aqui no final e tive uma diminuição aqui no começo. Subo uma correntinha, viro o trabalho e vou repetir essa quantidade de pontos. Eu vou repetir novamente 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu já fiz a primeira, que foi com as minhas diminuições, estou começando a segunda e vou fazer mais 2 de ponto sobre ponto. Finalizei a minha quarta carreira, aí eu não vou subir a correntinha, viro o trabalho. No primeiro ponto eu faço um ponto baixíssimo. No segundo ponto, um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. Então, eu já comecei com uma diminuição. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e vou deixar o último ponto sem fazer. Finalizei a minha carreira, deixei o último pontinho sem fazer, então eu fiquei com 2 diminuições, uma no começo e uma aqui no final. Agora, eu subo uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar um ponto baixo. Agora, eu vou repetir essa quantidade de pontos e vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Comecei aqui com a primeira, já tô na segunda carreirinha, comecei a segunda e vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a minha quarta carreira de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou virar o trabalho, mas não vou subir correntinha. No primeiro ponto, eu faço uma diminuição. No segundo, eu vou fazer o ponto baixíssimo, subo a correntinha, no mesmo lugar o ponto baixo. Então, já comecei essa carreira com uma diminuição. E faço um ponto baixo para cada ponto de base. No último ponto, vai ficar sem fazer. Vai ter a diminuição no começo e uma diminuição aqui no final. Ó, esse último ponto ficou sem fazer. Então, eu subo a correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E vou repetir a mesma quantidade de carreiras, serão 4 carreiras. Eu já comecei aqui a primeira, que teve as diminuições, e aqui eu tô na segunda, e vou fazer mais 2 de ponto sobre ponto. Finalizei a minha quarta carreira, aqui eu vou virar o trabalho sem subir correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. No segundo ponto, eu faço um ponto baixíssimo, subo a correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. E faço um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou ter uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Ó, finalizei minha carreira, deixei o último ponto sem fazer. Agora, eu subo uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu tenho a primeira, que eu fiz a diminuição, aqui a segunda, e vou fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. Que eu vou fazer 6 carreiras ao todo. Depois dessa diminuição aqui, ó, 1, 2, vou fazer mais 4 para dar 6 carreiras. Porque a gente precisa que ele fique um pouco mais longo para virar a pontinha do chapéu para o lado. Então, por isso, a gente vai começar a aumentar as carreiras. Então, aqui eu fiz as minhas 6 carreiras. Agora, eu vou virar o trabalho, vou fazer uma diminuição aqui no começo. Faço um ponto baixíssimo, no segundo ponto um ponto baixíssimo, subo a correntinha e faço um ponto baixo. Então, tive uma diminuição no começo e vou ter uma diminuição no final.
deixei o último ponto sem fazer, subo uma correntinha, viro o trabalho e vou repetir a mesma quantidade de pontos. Aqui também eu vou fazer 6 carreiras com essa mesma quantidade de pontos. Então, eu fiz a primeira, que foi com diminuição, essa que eu estou fazendo é a segunda, e vou fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu fiz as minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto, no segundo ponto, um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. O último ponto ficou sem fazer, então tive 2 diminuições. Subo uma correntinha, viro o trabalho e faço um ponto baixo para cada ponto de base. E vou repetir as 6 carreiras de ponto sobre ponto, nessa mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui. Então, eu já fiz 2, vou começar a terceira e vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, fiz as 6 carreiras e agora eu vou virar o trabalho, faço um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Deixei o primeiro e o último sem fazer. Subo uma correntinha, viro o trabalho e faço um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Se o seu tiver dado diferença de ponto aqui no final, não tem problema não. Tiver dado 3 ou 4 pontos, não tem problema não. Isso aí não influencia. O que importa é ele dar esse detalhezinho assim, ó, diminuindo as carreiras. Tá vendo? Que aqui a gente fez ele bem comprido, que a gente vai dobrar ele assim. Vai colocar o pompom bem aqui na ponta, tá? Então, aqui, ó, nessa segunda carreira, você já pode cortar o fio e arrematar essa linha. Aqui você já pode fazer o arremate dessa linha e esconder a ponta. Já vou arrematar também esse começo aqui da branca, que aí essa peça aqui já fica finalizada e já venho mostrar para você a sequência do passo a passo. Para fazer o olho, você vai fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vamos colocar 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos, agora vou fechar o círculo e vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Ó, ficou desta forma. Aqui eu já vou cortar o fio no tamanho que dá para fazer a costura. Passo por dentro dessa laçada para não desmanchar. Vou fazer o arremate aqui dessa linha do início. É só pegar uma perninha de um dos pontos. Pegar aqui que meu ponto é bem justinho e eu fechei o círculo mágico bem justinho também. Mas é só pegar a perninha aqui, fazer um nozinho e cortar o excesso dessa linha. Ó, coloquei o fio aqui na agulha. Quando a gente termina a carreira, sempre fica essa pontinha. Então, eu vou passar esse fio na primeira laçadinha do ponto à frente. Ó, que aí ele vai ficar redondinho, tá vendo? Ele não ficou a pontinha do final do trabalho. Então, feito isso, você vai posicionar, ó, posiciona no trabalho e vai fazer a costura. Essa costura será feita pegando só por trás dos pontos. Você não vai pegar a laçadinha do ponto aqui não, você vai pegar por trás deles. Você vem assim, ó, nas costas do trabalho, passa uma laçadinha, pega um ponto aqui do rosto e assim você vai costurando toda a volta, pegando só o pontinho aqui, ó, das costas do ponto baixo, ó. Passa aqui e passa no rosto.
E dessa forma a gente vai costurar aqui e o olhinho de cá. Da mesma distância que você colocou aqui, você coloca aqui também, para ficar bem centralizado o olhinho, tá? Finalizei a costura dos olhos. Aí agora você vai posicionar as peças que nós fizemos. Aqui, ó, o chapéu, você vai costurar aqui na última carreirinha. Não vai influenciar a forma de costurar, você pode fazer do seu jeito, mas costura direitinho só para não ficar aparecendo nó aqui pela frente. Coloca tudo pelas costas. E aqui também você já pode fazer a costura, certo? Você pode costurar as suas peças. Não vai influenciar a forma de costurar aqui nessas peças não, tá? Então, eu vou costurar as minhas peças, já volto para mostrar a sequência. Ó, fiz a costura das peças, ficou desta forma. Agora, a gente vai fazer o pompom para colocar aqui na ponta. E para fazer ele, eu vou deixar o link do passo a passo do pompom aqui na descrição deste vídeo. Aí é só você entrar lá e fazer o seu pompom e colocar aqui na ponta do chapéu, tá? É só amarrar, é simples também. Agora a gente vai fazer o nariz do Papai Noel. Vamos iniciar com o círculo mágico. Dentro do círculo, vamos colocar 6 pontos baixos. Finalizei o meu 6º ponto, fechei o círculo e finalizei com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos baixos. Ao todo, nessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, então ao todo eu fiquei com 12 pontos baixos. Aqui eu já vou arrematar também esse fio do círculo mágico, é só pegar uma laçadinha do ponto, passa o fio por dentro dessa laçada e faz um nozinho. A próxima carreira será ponto sobre ponto. Eu subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E ao todo, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Eu vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo. Essa carreira, eu vou subir uma correntinha e vou pegar a primeira laçadinha do ponto, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora do ponto, passo a linha por dentro dessas 2 laçadas e faço um ponto baixo. Então, eu fiz uma diminuição. Essa carreira será toda de diminuições, ó. Pego as laçadinhas de fora dos pontos, peguei do primeiro e do segundo ponto, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, no próximo, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faz o ponto baixo. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 6 pontos baixos. Finalizei com um ponto baixíssimo, eu vou cortar a linha com o tamanho que dá para fazer a costura. Vou passar essa linha por dentro da laçadinha para não desmanchar. Essa linha aqui do início, eu vou pôr para dentro do trabalho e vou colocar um pouquinho de enchimento, só para ficar bem redondinho. Ó, coloquei um pouquinho de manta acrílica, só para ele ficar bem durinho, bem cheinho. E coloquei a pontinha do círculo mágico para dentro, que a gente já tinha arrematado ele. Agora, a gente vai fazer a costura. Vamos fazer a costura aqui, ó, entre as barbas que a gente fez aqui, ó, os bigodes, né? Bem aqui no centro, desta forma. A costura é simples também. Vou fazer a minha aqui, já vou colocar o pompom na ponta. Você faça a sua aí. Nas costas não tem problema se você deixar a linha não, mas procure esconder por baixo dos pontos
na hora de arrematar e fica bonitinho nas costas também. Agora, vamos fazer uma costura aqui no chapéu, porque assim ele fica bem comprido, mas se você quiser, você também pode usar ele assim e colocar apenas uma argola aqui para pendurar na porta, para enfeitar a sua árvore, pode colocar desta forma. Mas a forma que eu vou fazer vai ser assim, eu vou costurar o chapéuzinho assim pro lado. Aí eu prendo aqui, ó, vou prender esse fio aqui pro lado de dentro, vou fazer um nozinho para o fio ficar preso, porque aqui não, como vai ficar dobrado, vou cortar só um pedacinho dessa ponta para não ficar grande. Ó, como vai ficar dobrado, nem vai ver esse nó. Eu vou posicionar aqui assim, desta forma, e vou fazer a costura. Eu pego um pontinho aqui no chapéu de cima, pego um pontinho aqui na parte de baixo, já pego aqui na beiradinha e vou fazendo essa costura para ficar nesse sentido aqui. Se você quiser, pode colocar de cá ou pode deixar abertinho do jeito que eu te falei. Mas eu vou finalizar aqui a minha costura, já volto para mostrar para você como ficou. Finalizei a costura aqui, ó como ficou. Eu fiz a costura só nessa parte de baixo. Aqui, ó, você pode pegar um imã para colocar, para prender na geladeira. Você põe aqui, não precisa costurar, não precisa colar. É só de encaixar e encostar na geladeira que ele vai segurar. Mas tem que ser um imã de boa qualidade, porque tem imã que ele é muito fraquinho. Então, com o imã você consegue colocar na geladeira. E como sugestão de óculos, eu peguei um arame galvanizado. É um arame mais fácil de moldar. Peguei uma tampa de garrafa PET para poder fazer a circunferência. Aí eu dobrei a primeira circunferência, ó, tá vendo? Só fiz assim, dobrei. Aí você vai mexendo, moldando para fazer a curva do olho e dobra a outra circunferência. Se você for olhar, não é nada difícil não. Aí no que você faz assim, ó, fica as pontinhas aqui. Essa pontinha você coloca no rosto dele aqui, ó, e prende no nariz. Coloca em um dos pontinhos aqui, prendendo no nariz, que o óculos não vai sair, ó. Você pode fazer assim que ele não sai, ele fica presinho. Aí é uma das formas que você pode estar moldando o seu óculos. E também uma outra forma é você utilizar anzol, aquele anzol de pesca, é um anzol grosso, só que aí você vai precisar de cola, uma cola Super Bonder, que aí você faz a circunferência do trabalho assim, pinga um pontinho de cola, faz a curvinha do nariz. Feito a curvinha do nariz, você faz a outra circunferência e também faz um pinguinho de cola. Também vai dar certo de você moldar com uma linha de anzol. Mas esse arame aqui, ele ficou bem legal, o resultado, tá vendo? Então, além dessa sugestão de você colocar o imã para geladeira, você também pode fazer correntinhas. Você faz um cordão de correntinhas. Aqui eu já iniciei, ó. Aqui eu tenho 40 correntinhas. Aí você vem bem aqui em cima, no meio, bem no centralizado do chapéu. Após fazer as 40 correntinhas, você passa aqui no fio. Ó, e faz um ponto baixíssimo.
e faz mais 40 correntinhas. Aí, feitas essas 40 correntinhas, você pode arrematar, porque aí você dá para amarrar a sua cortina com o rosto do Papai Noel. Então, aqui é a segunda sugestão que eu te dou. E se a sua porta for de madeira, você apenas faz uma alcinha. Você faz uma correntinha, faz uma alcinha. Se a sua porta tiver um ganchinho, você pode colocar na porta de entrada, no ganchinho, o rostinho dele, que vai ficar bem legal. Ou se a sua porta de entrada for de ferro, você também pode utilizar o ímã. Então, é uma das formas, são as formas que você pode estar enfeitando a sua casa. Eu espero que você tenha gostado das dicas que eu dei. E a barbinha, você pode estar escovando ela. Você utiliza um pente bem fino que dá para desfiar essa barba. O pente ou se não a escova de pet, que essa escova ela também é muito boa para desfiar. É só passando, vai passando nas pontinhas, em todo o trabalho, que você consegue desfiar e fica bem bonito. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.